Práticas trabalhistas indevidas. Esse sim é um assunto sério. Ou seja, traz dentro do contexto do nosso Código Civil responsabilidades civis monstruosas para as empresas, para a sua estrutura. Hoje nós temos diversas práticas indevidas trabalhistas. Eu vou citar algumas como referência: o racismo, homofobia, crime de religião, xenofobia, o assédio moral, o assédio sexual, dentre outros, né? Nós temos que entender que essas práticas, elas levam o empregado a constrangimento, a situações desagradáveis, pela qual alguns empregadores ainda utilizam essas práticas. Temos que tomar muito cuidado, as empresas têm que se prevenir em relação a isso, em todas essas práticas, porque às vezes o próprio gestor, o próprio diretor não sabe, não percebe, não está estruturando a sua equipe, principalmente de RH, né, para que faça um trabalho acompanhando essas práticas. E por outro lado, alguns gestores de nível abaixo, né, do CEO ou coisa que o valha, ainda fazem essas práticas, gerando esse risco para a empresa e, consequentemente, isso deve ser sanado ou minimizado. Sanar nunca, não tem como sanar isso. Isso é uma praga, essa é a realidade. Ou seja, mas não podemos esquecer que as empresas hoje assumem uma responsabilidade em que os seus profissionais realizem essas práticas indevidas trabalhistas junto a empregados, ou seja, hierarquicamente um tratamento desigual, desumano, um tratamento insensível, incoerente e, consequentemente, constrangedor. Esse é um cuidado. As pesquisas ainda informam e nos trazem informações de maneira muito clara que isso é uma prática ainda existente. Nesses itens que eu citei, como exemplo, são só meramente alguns. Nós temos enormes, né, situações em que, porventura, também algumas empresas controlam o horário que o seu profissional, o seu empregado vai ao toalete, né? Essa também é uma prática indevida, trabalhista. Enfim, o cuidado e o respeito ao empregado é necessário. Cada vez mais o ser humano precisa desse respeito, desse cuidado, o empregado mais, porque ele está lá somando e contribuindo para que a sua empresa, a estrutura, possa ser movimentada, ela possa gerar condições de operação. Então, os gestores cuidem desse detalhe. Práticas indevidas trabalhistas. Eu vou frisar ainda mais esse tema, mais esse aspecto, porque às vezes isso passa desapercebido e é algo que a sua empresa não quer dar essa imagem a terceiros. Existem formas, além de estruturar e minimizar esse risco, que é a organização, que são consultas aos seus empregados, são pesquisas, e você consegue enxergar, entender e perceber situações como essas. Quando não, o que o empresário, o gestor pode fazer é buscar algumas garantias, minimizando esses riscos que são seguros. Já existem seguros que dão condições de preservar a empresa em relação a essas atividades, a todas essas práticas que são inescrupulosas, né, ao ser humano. Trate o seu empregado com respeito, com educação. Evite práticas indevidas trabalhistas para que o respeito ao ser humano amplie e a sua empresa seja uma empresa de harmonia, uma empresa de respeito e, consequentemente, o produto e o serviço que você está levando ao seu cliente contemple essa visão, essa condição. Respeite ao seu empregado.